Excelentíssimo senhor senador Flecha Ribeiro, primeiro secretário do Senado Federal, que preside, neste momento, esta sessão especial. Excelentíssimo senhor embaixador do Estado de Israel, Rafael Eldad. Excelentíssimo senhor presidente do Museu do Holocausto, Miguel Kriegsner. Excelentíssimo senhor sobrevivente do Holocausto, senhor Michael Stivelman, senhor presidente da Confederação Israelita do Paraná, senhor Manuel Knopftus, que representa aqui o presidente da Confederação Israelita do Brasil, o senhor Cláudio Lotenberg. Senhoras e senhores, senhor senador Aloysio Nunes Ferreira, senhores senadores, senhoras, é uma honra estar presente a esta sessão especial do Senado Federal, em nome da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e representando a senhora presidenta Dilma Rousseff. Hoje nos reunimos com o objetivo de promovermos a reflexão sobre os 70 anos da insurreição da comunidade judaica, dos judeus, no gueto de Varsóvia. E ao marcarmos esta data, o Senado Federal realiza, com apoio do Museu do Holocausto, em conjunto com o Museu do Holocausto no Brasil, uma importante exposição sobre a vida e o Holocausto praticado contra a vida das crianças da comunidade judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Nos reunimos também para refletirmos o significado do Holocausto nos dias atuais. Porque lembrar é vivenciar lições históricas das quais não podemos nos afastar. Na defesa da democracia e dos direitos humanos, contra a intolerância, o racismo, a discriminação, todas as formas de violação aos direitos humanos, e assim, nesta reflexão, repassarmos geração após geração o significado do Holocausto. Considero que momentos como estes são revestidos de nobreza, são necessários para o objetivo que devemos ter de universalizarmos o tema da luta contra a intolerância, utilizando o Holocausto como o marco mais impressionante da violação a todos os direitos em cada ser humano, vítima da intolerância promovida pelo nazismo e pelas suas formas de expressão. É verdade que a intolerância, a xenofobia não foram totalmente extintas nos dias atuais. Ainda que, como resultado da aprendizagem que a humanidade produziu com a Segunda Grande Guerra Mundial, tenhamos afirmado as Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que tanto tenhamos caminhado, em todo o mundo, as sociedades ainda vivenciam preconceitos e violências que precisam ser permanentemente questionadas e superadas. O combate ao ódio e à discriminação, no entanto, já não são um grito isolado, mas integram o ideário das sociedades democráticas nos mais diversos continentes. E no Brasil, a própria essência da democracia é a convivência, o respeito às diferenças e os direitos humanos, que orientam as nossas relações internacionais como cláusula fundamental da Constituição Federal pós-ditadura militar, a Constituição Cidadã de 1988. Cuidar para que o Brasil não aceite a discriminação
é a nossa missão. É seguramente a missão que o Senado Federal realiza, senador Flecha Ribeiro, ao mobilizar a sociedade brasileira em torno dessa sessão especial. É a missão que a comunidade judaica no Brasil tem a cada dia realizado, como brasileiros e brasileiras integrados de forma total à vida do país, mas que não esquecem a matriz da sua formação, a sua formação vocacionada à liberdade e aos direitos humanos. E é, sobretudo, a missão que não apenas deve mobilizar as instituições, mas que deve mobilizar todos os brasileiros e todas as brasileiras. No nosso país, nós temos uma legislação clara e rigorosa no que se refere às formas, ao enfrentamento às formas de intolerância. Somos uma das poucas democracias do mundo, talvez a única, na qual uma lei garante que o crime de racismo não receberá fiança ou prescrição. A comunidade judaica, a comunidade árabe, os descendentes dos povos africanos que vivenciaram também a violência, porque retirados do seu continente, para aqui, no nosso território brasileiro, vivenciarem também todas as formas de violações mais absurdas. Todos os povos, todas as comunidades têm no nosso país uma única Constituição, uma única forma de existência, a forma de existência do respeito, a forma de existência vinculada à convivência pacífica, harmoniosa nas nossas cidades, dividindo espaços e compartilhando a construção e o desenvolvimento do Brasil. Todas as formas de existência, todos os povos, absolutamente importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil. Seria impossível pensarmos o Brasil sem essa pluralidade. Seria impossível pensarmos o Brasil sem o conjunto de povos que o compõem e que o fazem uma grande democracia e um Brasil e um país com valor importantíssimo no cenário internacional. Mas para isto, dentro do nosso país, precisamos manter viva na nossa memória o terror e as iniquidades cometidas pelo aparato de Estado nazista contra o povo judeu. Precisamos afirmar que jamais nos filiaremos àquelas posições que negam o Holocausto, porque a negação do Holocausto como um valor histórico e humano tem o significado de diminuir as atrocidades que foram cometidas contra um povo. Portanto, como nação, como Brasil, para enfrentarmos a erva daninha da intolerância, que busca permanentemente espalhar-se, como naqueles terríveis anos do século XX, devemos estar mobilizados de forma permanente. Naquele momento, o aparato estatal estava voltado contra a comunidade judaica, estava voltado contra os socialistas, contra os sociais-democratas, contra os comunistas, contra os homossexuais, contra os negros, contra os ciganos, contra aqueles que professavam a fé também como testemunhas de Jeová, contra as pessoas com deficiência. Naquele momento, nós vivenciamos o mal e o horror, e por isso, nos dias atuais, precisamos trabalhar para que nunca mais aconteça, para que nunca mais se repita uma barbárie como a vivenciada e estabelecida pelo nazismo nos anos 30, nos anos 40 do século XX. Lembranças tristes e trágicas como a do Holocausto não devem e não podem ser apagadas. Como não podem ser esquecidos os rostos das crianças que nesta exposição hoje temos a oportunidade de relembrar. Não podemos esquecer seus olhares, não podemos esquecer o sofrimento das mães, de pais, de famílias que foram separadas. Não podemos esquecer, porque o ponto final para este povo não foi a câmara de gás. O ponto final que os nazistas queriam, o esquecimento e a morte, não se realizou. Os sobreviventes, a comunidade judaica,
e os povos do mundo, irmanados contra a intolerância, jamais permitirão que a vitória nazista do esquecimento ocorra. Nós continuaremos atuando, porque a lembrança da resistência deve alimentar sempre a esperança, deve alimentar a convicção de que a força dos valores dos direitos humanos, a força dos valores da humanidade é maior do que a violência em todas as suas formas de expressão. Por isso quero reiterar que os valores democráticos, o respeito inarredável à vida, à dignidade, à diversidade e aos direitos humanos são elementos que nos constituem como humanidade. É certo que a memória e que a dor, ela é insuperável, mas aprendemos que é necessário lembrar e eternizar os heróicos exemplos de resistência à barbárie. Exemplos como o senador Flecha Ribeiro aqui lembrou de Aracy Guimarães Rosa, do embaixador Souza Dantas e todos aqueles que resistiram dentro do gueto de Varsóvia, aqueles que enfrentaram e que morreram para salvarem seus irmãos, para salvarem as crianças. Portanto, nessa data, nós os homenageamos os que sofreram a violência, homenageamos os que morreram, mas que tiveram sempre esperança. Homenageamos a Olga Benário, homenageamos a menina Anne Frank, que com seu diário mobilizou gerações e ainda mobiliza. Homenageamos os que resistiram, homenageamos 1,5 milhão de crianças que tiveram suas vidas ceifadas. Neste período em que tenho tido a honra e a responsabilidade de me pronunciar em nome do governo federal, em alguns momentos solenes da comunidade judaica no Brasil, tenho procurado lembrar Hannah Zenes, porque Hannah, que lutou como paraquedista, treinada pelo exército britânico para tentar impedir a deportação dos judeus da Hungria para a Alemanha, que faleceu aos 23 anos, ela que escreveu poesias e que era, ao mesmo tempo, uma jovem lembrada por sua coragem como combatente, ela que dedicou sua vida à causa da libertação, como mulher, como menina, como alguém que nos seus derradeiros poemas nos deixou uma ode à resistência, ela sempre marca o significado, do meu ponto de vista, da expressão shalom. Ela disse então: abençoado o fósforo que queima em chama ardente, abençoada a chama que arde em cada coração, abençoado o coração que soube deter-se por honra, abençoado o fósforo que queima em chama ardente. A memória dos que morreram, mas a memória também dos que resistiram, dos que honraram. A memória da comunidade judaica, de 1,5 milhão de crianças, hoje, nós lembramos nessas palavras de Hannah Zenes, e por isso, como ela, nós dissemos que a chama dos corações dessas crianças ainda permanecem vivas em todas as crianças do mundo, na comunidade judaica e em todas as comunidades humanas. Por isso, como Hannah, dizemos Shalom. Muito obrigada.